Ó Pai, eu queria tanto ver o meu Senhor descer, vindo me encontrar. Eu posso até imaginar a refulgente glória do Senhor Jesus, transpondo as brancas nuvens no mais puro azul, onde nem sul nem norte existirá. E em meio às lágrimas, sorrisos de alegria e de prazer. Eu que era cego agora posso ver, contemplar, enfim. Por isso eu canto glória, glória, ao autor da minha fé. Glória, glória ao autor da minha fé. Ó Pai, eu queria tanto ouvir o som que vai abrir o encontro triunfal, rever amigos que um dia em Cristo foram feito meus irmãos, e agora sim podemos dar as mãos, pois temos todos somente um, só Senhor. E eis o consolo que envolve a minha vida, o meu Senhor Jesus, que foi morto sim naquela cruz. Voltará, enfim. Por isso eu canto glória, glória, glória ao autor da minha fé. Glória, da minha fé. Glória ao Senhor, glória ao Senhor, glória ao Senhor, o autor da minha fé. O autor da minha fé. Bom dia, para alguns já é o segundo bom dia, não é? Bom dia, paz do Senhor a todos. Nós estamos aqui hoje para falarmos sobre oração. Eu pensei bastante, tenho buscado, e acho que há um desinteresse geral pelo estudo mais sistemático das Escrituras, porque muitas vezes o assunto não é um assunto muito objetivo.
E eu quero passar para você que a minha preocupação, o meu projeto é que as pessoas tenham acesso, sim, a estudo dirigido da palavra de Deus, mas para que elas possam usar de maneira muito prática na vida. Então, alguns assuntos são tão especulativos, a gente não pode definir muitas coisas, a gente não pode tentar definir muitos assuntos que são mistério, não é? Existe muita coisa que a gente fala, mas é mistério. Assim como eu acho que a necessidade da vida pede muito que o ensino da palavra seja muito prático. E eu acho que ainda não estamos assim quites sobre oração. Falamos sobre a oração do Pai Nosso durante um mês, não é? 4 domingos. E aí fizemos a pausa falando sobre a Páscoa, porque era o dia da celebração da Páscoa. Nós tivemos a chance de refletirmos sobre a Páscoa de uma maneira muito prática também, embora seja a prática da Páscoa judaica, mas refletindo para o nosso tempo, para os nossos dias. Porém, eu tenho conversado muito com a Daniele sobre oração. A gente tem buscado muito que haja um aperfeiçoamento em nós sobre oração. Por que eu estou dizendo isso para você? Quando uma pessoa ora, eu já sei de que denominação ela é. Se uma pessoa orar e eu estiver ouvindo a oração, eu sei de onde ela vem do ponto de vista da denominação religiosa. E quando eu digo isso, eu digo que a oração acaba sendo algo que a gente faz por influência, mas eu desejo muito que a maior influência na tua oração seja a palavra de Deus. E eu até estava comentando isso no culto doméstico, culto aqui em casa na sexta-feira, eu estava comentando, não é? Qual é a oração da terapia de Cristo, não é? Qual é a nossa proposta? Isso tem que ficar muito claro, porque nós oramos e a oração é uma coisa que envolve fé. A oração envolve fé. E eu não posso orar segundo algo que eu não acredite. Não é? E eu não posso também orar empolgado pela carona, né? Pela boleia, de como as pessoas que eu ouço orar, oram. Eu não posso ir pegar uma onda, não é? Eu preciso ter a minha experiência e ela é muito baseada com toda certeza naquilo que a gente acredita. Então, qual é a proposta para a gente até o final do mês de abril? Você que acompanha os estudos bíblicos, ou ao vivo, ou depois pelo YouTube, né? Pelo link que a gente gera pelo YouTube. Eu quero pegar textos das cartas de Paulo, pegar passagens até mesmo muito conhecidas, e aí eu quero que isso seja substância para a nossa oração. Então eu vou refletir sobre esses textos. Hoje vai ser uma porção de Efésios, já me ocorreu uma de Filipenses, outra de Colossenses, e aí a gente consegue terminar o mês de abril com uma experiência que eu acho muito necessária. Bom, como é que a gente lê a Bíblia? A Bíblia, se ela tivesse que ser resumida numa pessoa, seria Jesus. Então, eu não sei nada da Bíblia se eu não sei nada de Jesus. Se eu sei de Jesus, eu conheço a palavra de Deus. Eu posso até não dominar, não conhecer os textos, a cultura da época, enfim. Mas o propósito maior da palavra de Deus é falar sobre Jesus. Então eu preciso ter uma intimidade com Jesus. Esse é o ponto. Nós não podemos ir à Bíblia por qualquer outro motivo se nós estivermos falando de vida espiritual. Eu posso querer fazer um percurso na arqueologia, na teologia, na antropologia, enfim, dá margem para literatura, né, poesia, enfim, dá margem para muita coisa, mas
O propósito prático da palavra de Deus é falar sobre Jesus. O nosso interesse, o nosso propósito, mais urgente, com toda certeza, e mais importante, é o Senhor Jesus. Por isso, e aí já estou te dando uma explicação, por isso é que durante a semana o nosso devocional é baseado nos evangelhos. Porque Mateus, Marcos, Lucas e João vão nos falar diretamente sobre Jesus. Muito bem. Então, nesses 89 capítulos que compõem Mateus, Marcos, Lucas e João, eu estou indo direto a essa fonte. Eu estou indo no ministério de Jesus, bebendo da fonte mais preciosa nesse sentido, não é? Porém, quando eu leio as cartas de Paulo, nós estamos falando do Novo Testamento, não é? O crente, ele começa pelo Novo Testamento. A partir do Novo Testamento é que ele vai entender, né, o Antigo Testamento. Um é sombra do outro. Muito bem, quando eu leio as cartas de Paulo, quando eu reflito nas cartas de Paulo, eu estou refletindo sobre alguém que a gente denomina ser o apóstolo da graça. Então a leitura da nova aliança ela é feita pelas cartas de Paulo, porque Paulo está interpretando, ele está reinterpretando o Evangelho. As cartas de Paulo não é algo a mais. É sobre Jesus que Paulo está falando. E aí o ponto de vista de Paulo é a graça de Jesus. Então eu preciso ler a Bíblia segundo a graça de Jesus. Eu não posso ler a Bíblia com outro olhar, senão o olhar da graça de Jesus. Porque o que abre os textos, o que revela os textos, é a graça de Jesus. É esse olhar da graça. Quem melhor fala sobre a graça de Jesus é o apóstolo Paulo. Então, como eu já estou trabalhando com os irmãos durante toda a semana, Mateus, Marcos, Lucas e João, agora eu vou, até o final de abril, pegar passagens das cartas de Paulo para que você compreenda ainda melhor, com mais profundidade, o Evangelho. A nossa oração precisa estar totalmente mergulhada na palavra de Deus. Não existe a possibilidade de orarmos para além nem aquém da palavra de Deus. A minha oração, a minha vida de oração precisa estar dentro da palavra de Deus. Eu preciso compreender bem a palavra para poder orar como convém, se eu quero orar segundo a palavra. Eu acho que não há sentido nenhum em orar fora da palavra, você já compreendeu isso. Então, hoje, a gente vai fazer uma leitura em Efésios capítulo 5, e eu vou ler com você a partir do verso 14, e nós vamos ler até o verso 21. Hoje eu não tenho esboço para te passar posteriormente, porque o esboço ajuda muito. Em 90% dos casos, o esboço contribui muito para mim. Em alguns momentos atrapalha, porque acaba controlando muito aquilo que eu vou falar. Então eu não gosto de falar solto, de uma maneira perdida. Eu acho que é terrível quando um pregador fala e não diz nada, não é? Então eu acho que o esboço é muito bom para que haja uma ordem, não é? Mas como eu vou seguir o texto aqui, fica mais fácil a gente falar sem o esboço, e também porque a contribuição que você dá com o teu comentário aí, ela é muito bem-vinda, ela é muito especial. Eu sempre digo que aumenta o tamanho, a densidade, a intensidade do poder da palavra quando a comunhão dos irmãos participa, né? Estudo bíblico é algo que é muito bom quando é feito em mutirão. Então eu vou ler um texto, depois a gente vai orar, para que o Espírito Santo possa trazer o entendimento, a revelação. Muito bem. Por isso é que foi dito: desperta, ó tu que dormes, levanta-te dentre os mortos, e Cristo resplandecerá sobre ti.
Verso 15, tenham cuidado com a maneira como vocês vivem, que não seja como insensatos, mas como sábios, aproveitando ao máximo cada oportunidade, porque os dias são maus. Portanto, que não sejam insensatos, mas procurem compreender qual é a vontade do Senhor. Não se embriaguem com vinho, que leva à libertinagem, mas deixem-se encher pelo Espírito, falando entre si com salmos, hinos e cânticos espirituais, cantando e louvando de coração ao Senhor, dando graças constantemente a Deus por todas as coisas, em nome do Senhor Jesus Cristo. Sujeitem-se uns aos outros por temor a Cristo. Pai, oramos a Ti nessa manhã para que o ensinador seja o Espírito Santo. O nosso coração esteja aberto, nossa mente cativa ao ensino que o Espírito Santo trará sobre nós. Ó Senhor, nos dá a condição de discernirmos aquilo que nós estamos ouvindo, que não aceitemos simplesmente o que está sendo falado, mas que aguardemos o testificar do Teu Espírito Santo no nosso coração, para que a gente saiba que é o Senhor falando com a nossa vida. Ó Pai, a partir desse aprendizado, que possamos colocar em prática, baseando nossas atitudes, as nossas ações, elas possam ter presente em cada uma delas a Tua palavra. Que reconheçamos no ensino aquilo que precisamos para cada área, de maneira muito prática na nossa vida. Que sirva, que seja um ensinamento que tenha utilidade, muito prática no nosso viver. Que a nossa vida, Pai, seja uma bênção ao ser uma vida segundo a Tua palavra. Que ao final desse estudo dirigido, possamos estar mais apaixonados por Jesus, que possamos amar mais o Senhor Jesus. Essa é a nossa oração nessa manhã, no nome do Senhor Jesus. Amém. Glória a Deus. Bom, o primeiro ponto que eu queria destacar, o verso 14, é um verso que está um pouco destacado do restante da passagem, do 15 até o 21, mas eu queria apenas pegar o gancho de uma expressão que ele usa, que é muito importante para nós acerca da oração. Desperta. Então, a oração, ela precisa de um despertamento na nossa vida. Nós não podemos orar como robôs. É necessário que haja em nós um despertamento para a oração. E a palavra do Senhor vai trazer uma consciência pura. Não é? Nós precisamos ser despertados para oração, e quem desperta para a oração vai procurar, inevitavelmente, uma consciência mergulhada na palavra de Deus, para que esse despertamento nos conduza não a simplesmente falarmos coisas para Deus, mas estarmos despertados para a consciência do Evangelho. Quem vai trazer isso vai ser a palavra de Deus. Então eu preciso despertar para algumas coisas. A oração não é uma prática isolada da vida. A oração é, na verdade, uma forma de viver. A oração é uma maneira através da qual eu reajo, eu lido com as questões da vida. Então, tudo pode estar dentro da minha oração. A minha vida, a minha família, os meus filhos, os meus problemas, a minha saúde física, a minha saúde emocional, as situações que me indagam e eu não tenho resposta para elas, o futuro, o passado, o presente, o coração, a mente, o meu caminhar, o meu agir, tudo isso compõe uma vida que pode ser uma vida de oração. E eu quero estar despertado para isso. Eu não posso ser uma pessoa
que viva a minha vida, e aí no dia do culto eu estou lá, com uma cara de santo, não é fazendo aquela cara de fervoroso. Não, isso não é descolado do restante da vida. Isso não pode ser descolado do restante da minha vida. A minha vida precisa ser uma vida de oração. Não é? Como é que eu vou passar a minha vida orando? É porque eu encaixo tudo que eu vivo num despertamento que eu tenho para colocar diante de Deus. Eu não deixo a coisa passar e quero enfrentar na força do meu braço. Tudo eu vou colocar Deus, não é? E a maneira que eu tenho de fazer isso é com uma vida de oração. Muito bem. 15. Tenham cuidado com a maneira como vocês vivem. Então está reforçando aqui, isso está reforçando em nós o quê? Que Deus ele quer de nós que oremos, sobretudo que a nossa vida seja uma vida de oração. Então, tenham cuidado como vocês vivem. Ele não está dizendo, tenham cuidado como vocês oram. Porque se nós tivermos cuidado de como nós vivemos, estaremos levando uma vida de oração. Então, oração não é simplesmente repetir palavras, é um estilo de vida. Orar é um estilo de vida. Que não seja como insensatos, mas como sábios. Então, existe uma sabedoria que procede dessa caminhada de oração. Deus não espera que nós sejamos sábios por nós mesmos. Então, qual é a oportunidade? Eu tenho dito isso quase que todo dia na devocional. O Evangelho, ele me traz uma oportunidade. O Evangelho, ele me mostra o problema. Uma luz é acesa e eu consigo identificar aonde estou tropeçando, aonde possivelmente estou me desviando, aonde eu estou parado, aonde eu estou indo aquém ou além, não é? O Evangelho é como um espelho que me mostra como eu estou. E para além dessa amostra de como nós estamos, o Evangelho também mostra a solução. Tem muita gente que chega para você e fala assim, Karina, você tem esse e esse defeito. Márcia, eu vejo isso e isso negativo em você, porém não te ajuda a melhorar. Não, o Evangelho não, ele te aponta o problema e ao mesmo tempo te aponta a solução. Então, essa sabedoria não é algo que procede, que começa na gente, a não ser no ato de colocar em oração. Então, qual é o ato sábio? Eu não sei sobre um assunto, ou eu não quero ser insensato, porque às vezes a gente acha que sabe tudo. E seremos insensatos, seremos sabotados por essa presunção de acharmos que sabemos. Então, qual é o ponto de partida do crente em Jesus, daquele que tem fé? O ponto de partida é, vou orar. Vou orar sobre o assunto. Bom, preciso decidir isso. O que eu vou fazer? Eu vou orar sobre esse assunto. Eu recebi um diagnóstico do médico. Eu vou precisar fazer um tratamento. Para além de tudo que vai ser feito, a medicação a ser tomada, a obediência ao tratamento que vai ser direcionado para ser feito, eu vou orar também. Eu vou fazer uma prova, eu vou estudar, mas eu vou orar também. Não é? E o ponto de partida para a nossa sabedoria é justamente esse ato de não acreditar que a gente sabe tudo. Então eu coloco em oração. E na oração eu vou participar. Eu acho maravilhoso isso, eu acho lindo. Na oração eu participo da sabedoria de Deus e eu agrego à minha vida essa sabedoria do céu. Então, exatamente isso fica muito claro na figura da videira. Por quê? Porque quando nós estamos enxertados em Jesus, nós participamos do mesmo fruto da videira. Se eu estou enxertado em alguma coisa, eu recebo o benefício que aquela pessoa recebe, é como um bebê no útero da mãe. Ali ela está sendo alimentada e o que alimenta a mãe vai alimentando também aquele bebê no ventre.
Então, quando eu estou em Jesus, quando eu estou enxertado em Jesus, eu participo da sua sabedoria. E olha, isso é imprescindível. Eu não posso caminhar sem a sabedoria de Deus. E isso vai tocar a mim, vai trazer esse favor à medida em que eu orar. Então, o assunto que eu coloco diante de Deus é o assunto que eu vou receber uma sabedoria que não me permite ser insensato. Eu vou agir, eu acho que devo fazer isso, eu estou sentindo que devo fazer aquilo, porém, antes de dar vazão ao que eu estou pensando, sentindo, achando, presumindo sobre as coisas, o que é que eu vou fazer? Eu vou colocar em oração. Primeiro a oração. Primeira notificação celestial que me informa acerca daquilo que eu não sei, que traz revelação. Ok. A partir disso, eu busco, eu realizo, eu trabalho, eu me esforço, eu dou o melhor de mim, não sem contar com aquilo que venha do Senhor. Tá? Então, esse cuidado de como lidar com a vida tem a ver com essa busca por sabedoria. E é uma sabedoria que eu não tenho comigo. Eu vou precisar buscar de Deus para a minha vida. Verso 16. Aproveitando ao máximo cada oportunidade, porque os dias são maus. Existem oportunidades em cada dia. Existem oportunidades em cada situação. Os dias são maus. As coisas não são fáceis. Mas aquele que tem uma vida vibrante de oração, ele é capaz de enxergar, até mesmo nos dias maus, oportunidades. Então eu quero dizer para você que tudo que te acontece, que te aborrece, que te perturba, que te agita, que te entristece, que te ocupa, é uma oportunidade de oração. Ah, fulano, está acontecendo isso, está acontecendo aquilo outro. Opa, são oportunidades. Assim como em cada oportunidade, em cada circunstância, o mal procura encontrar uma brecha, uma vantagem contra a nossa vida. Assim como isso acontece, eu também preciso identificar que em tudo eu tenho a oportunidade, a chance de colocar em oração. E sempre há um presente no buscar. A Bíblia diz que Deus ele é recompensador, ele é galardoador daqueles que o buscam. Então, uma busca, ela é sempre retribuída com resposta da parte de Deus. Então, quanto mais a gente busca, melhor a gente compreende, melhor a gente interage com todas as coisas. Então veja que orar não é simplesmente repetir chavões. O sangue de Jesus tem poder, está amarrado em nome de Jesus. Não é? A gente muitas vezes leva em consideração esses chavões, não é? Esses clichês religiosos para a oração, sem compreendermos que a melhor oração é aquela que é identificada como uma oportunidade em meio a uma tempestade. Então a oração, ela não leva em consideração somente as palavras que eu utilizo, mas a consciência que eu deposito naquilo que eu estou fazendo. Eu mostro isso para você na palavra. A passagem de Ana, mãe de Samuel, ela foi tomada pelo sacerdote como bêbada, não é? Embriagada. A Bíblia diz que só os lábios dela mexiam. Gente, quando a gente está muito preocupado, acontece uma coisa muito séria, trágica, chocante, nem sempre a gente consegue palavras, não é? Mas é importante que em nós haja uma consciência. E quando há uma consciência,
isso nos ajuda, não é? É aquela coisa, não é? Eu vou entender o que está acontecendo não contra Deus. Você se lembra da oração do Pai Nosso, em que a gente falou, né, que quando a gente declara que Deus é santo, a gente, a partida, já sabe que Deus não está contra nós. E é uma informação importante aqui para todos esses domingos em que nós vamos falar sobre passagens paulinas, sobre oração. Todas as orações, tudo sobre oração, vai nos remeter à oração do Pai Nosso. Então é um aprofundamento da oração do Pai Nosso. Então, como é uma oração curta, muito conhecida, todo mundo tem conhecimento dela, é muito importante que você lembre sempre do texto do Pai Nosso, porque ele vai sendo aprofundado nas outras passagens bíblicas em que a gente possa trazer uma reflexão sobre oração. Muito bem. Portanto, não sejam insensatos, mas procurem compreender qual é a vontade do Senhor. Muitas vezes a gente ora como se já soubesse qual é a vontade do Senhor. Mas a oração é também um tempo em que eu destino para permitir que haja um ambiente trocado, mudado em mim, até que eu entenda qual é a vontade do Senhor. Isso não é obrigatório ser imediato. Eu estou louvando, eu estou com os meus olhos fechados, eu estou em silêncio, eu estou lendo a Bíblia e eu tenho um despertamento, eu estou trabalhando a minha consciência para que ela vá assumindo qual é a vontade de Deus. Eu não sei qual é a vontade de Deus para todas as coisas, com clareza, com detalhes, com profundidade. Então a oração vai me lançando nisso daí. É a vontade do Senhor. Então, muitas vezes a gente encara a vontade de Deus como alguém que dá uma ordem e não se permite, não é? Que não permite dar explicações. Parece que é uma coisa assim, faz isso e acabou, eu não vou te dar explicação. Não, não é isso. Deus tem prazer em revelar a sua vontade. O problema é que nem sempre a gente está interessado em saber. É muito triste, eu sempre dou esse exemplo, não é? Eu tenho um amigo que ele estudou história comigo, não é? Nós estudamos juntos, depois eu não exerci a profissão e ele exerceu, não é? E a gente conversa muito sobre educação e tudo, e ele falou comigo, André, a minha maior tristeza é que eu tenho uma turma que eu preparo para vestibular, e eu sempre digo no primeiro dia de aula que eu estou disponível para resolver qualquer questão que eles me tragam, mesmo fora do horário da aula. E aí eu sempre pergunto, não é? Mas, poxa, isso depois não te traz exaustão de ter que responder a tantos... Ele falou, André, a minha maior tristeza é que ninguém me pergunta nada. Então, precisamos partir desse princípio também. Até que ponto a gente tem interesse de saber o que é que o Senhor quer? Eu sei muito bem que eu quero que Deus faça o que eu quero. O que eu desejo, o que eu cobiço. Mas eu não sei se eu tenho uma intensidade igual, não é? Eu não sei se é tão intenso na minha vida o desejo de conhecer qual é a vontade do Senhor, porque Ele quer falar. E eu me remeto, por exemplo, ao Jardim do Éden, na viração do dia, quando Deus falava com o homem, eu imagino que ali era uma conversa muito desinteressada, porque não tinha boleto de luz para pagar, Adão não tinha parente que pudesse reclamar. Bom, enfim, Adão não tinha problemas como esses que a gente apresenta diante de Deus. Adão não ficava doente. Então, eu acho que era uma conversa muito sã. E Deus tinha muito prazer de falar com o homem. Ele procurava o homem, tanto que no pecado, na queda, o que aconteceu? Deus procurou pelo homem. E é assim, Deus continua procurando adoradores que o adorem em espírito e em verdade. Então, há muito pouca gente interessada na vontade de Deus, há muita gente interessada na vontade própria. Então, cuidado! Campanha de oração para você ter isso, para você ter aquilo. Cuidado com isso, porque
E se não for a vontade do Senhor? Se você estiver adubando o teu ego, achando que você está orando, hein? Como é que fica? Isso é muito preocupante. Isso é muito preocupante, porque há muito desvio na oração descompromissada da palavra de Deus. Então, o melhor caminho é que a gente compreenda. E aqui a Bíblia está dizendo, olha, procurem compreender qual é a vontade do Senhor. É muito mais fácil lidar com a vida, lidar com os problemas, lidar com as circunstâncias, quando eu sei qual é a vontade do Senhor. Eu tenho muita tranquilidade de estar aqui nesse momento porque eu sei que é a vontade do Senhor. Assim como eu já iniciei projetos que não foram à frente, porque ao longo eu fui percebendo que não era a vontade do Senhor. Então é assim, a gente se gasta para saber a vontade de Deus. Depois a gente poupa muito tempo. Não tenha pressa em saber qual é a vontade do Senhor. Invista tempo, porque quando você conhece a vontade do Senhor, as coisas fluem. Eu quero que as coisas fluam. Se não flui, está havendo uma carência. Eu estou carente de conhecer essa vontade melhor. Porque quanto melhor conheço a vontade do Senhor, melhor as coisas fluem na minha vida. Eu compreendo. Muito bem. Verso 18. Não se embriaguem, mas deixem-se encher pelo Espírito. Falamos longamente aí nos cultos de libertação sobre entorpecimento. Há uma grande diferença de eu ser cheio para de eu ficar embriagado. A embriaguez me faz lembrar esse entorpecimento em que eu faço uma coisa para fugir de outra. É comer demais, é exagerar aqui, é falar demais, é sofrer demais. O exagero, tudo que é exagero, tudo que é desequilibrado, tudo que foge da moderação, é uma embriaguez que não interessa para aquele que quer ter uma vida em Jesus. Não é? Agora, se encher do Espírito Santo é completamente diferente, porque eu estou me nutrindo de algo que acrescenta sem nada tirar. A prática mundana, libertina, ela tem essa característica. Eu faço, ganho por um lado e perco por outro. É aquilo que eu faço para depois me arrepender. Porém, se encher do Espírito é sempre algo positivo, sem ter nenhuma contraindicação. Não há contraindicações para a busca do Espírito Santo. A busca pelo Espírito Santo na nossa vida, ela é sempre bem-vinda. E aí eu começo a compreender que a minha oração, ela não é determinada por palavras estratégicas. Se eu pedir assim, Deus atende. Se eu não pedir assim, Deus não atende. Aliás, eu não estou nem preocupado em trocar coisas, em entregar minha lista de pedidos para Deus. Na verdade, através da oração, eu coloco meu coração diante do Senhor e permito que Ele refrigere, Ele nutra, encha o meu coração com a presença do Espírito Santo. É ficar debaixo de uma cachoeira e deixar a água cair. Uma boa oração, uma boa analogia que a gente pode fazer é essa. Eu entro na presença de Deus, no sentido de perceber que Ele está presente, porque Ele está sempre presente, e eu deixo que essa presença vá enchendo a minha vida. Você não precisa encher Deus de palavras, mas você pode se deixar encher pelas palavras de Deus. E aí vem uma palavra, aí vem uma direção, aí vem um consolo, aí vem um ensino, e eu digo, opa, captei, coloquei, acolhi no coração, agora já sei o que fazer. Essa tem que ser a prática da oração. Por isso que me assusta, me assombra muito a maneira como as pessoas oram. Não é? A gente deve orar para se encher de Deus. A gente não deve orar para encher Deus da gente. A gente deve orar para que Deus, Ele nos encha. Bom, falando entre si com salmos, hinos e cânticos espirituais, cantando e louvando de coração ao Senhor. Bom, o salmo, se você pega os salmos, você vai perceber que os salmos eles têm uma mensagem completa,
Com isso eu quero dizer, os salmos têm começo, meio e fim. Às vezes você vai pegar o salmista dizendo assim, minha alma está abatida, eu estou mal, eu estou sofrendo, Senhor vem. No final do salmo você já vê o salmista se remetendo a Deus, agradecido pela resposta. Então, quando a Bíblia me ensina a falar em salmos, ela está me ensinando a enxergar a realidade, mas, para além da realidade, enxergar também a ação sobrenatural de Deus. Vou dar um exemplo para ficar claro. Eu posso chegar para a Xana e dizer assim, Xana, eu não estou me sentindo bem hoje. Mas essa não pode ser, eu não posso dar um ponto final nessa frase. Eu preciso colocar a vírgula e depois de dizer para a Xana que eu não estou me sentindo bem hoje, eu preciso dizer, mas eu confio no Senhor. Olha, como é que você está, André? Eu estou doente, fisicamente, mas eu acredito que Deus vai trazer a cura. Falar entre salmos é sempre falar da realidade, mas nunca esquecer essa dimensão de Deus, do poder de Deus sobre a nossa vida, não é? Então, falar salmos, hinos, cânticos. O cântico é o que sempre tem uma esperança, mostra a nossa devoção, mostra a nossa confiança. Então, as nossas palavras, não somente em oração para Deus, mas uns com os outros, deve expressar essa alegria, essa confiança, essa fé que nós depositamos no Senhor. Veja bem, se você perceber que isso não está presente no teu irmão, não precisa corrigir, não. Ele fala negativo, você fala positivo. Ah, mas a situação está muito complicada, vai piorar. Bom, mas vai melhorar, isso vai passar. Você nunca precisa impor a tua alegria a ninguém, mas nunca deve deixar de expressá-la, porque quando você expressa a sua fé, você está intercedendo pelo outro que está sem fé. Tem pessoas com quem eu converso que me colocam para cima, assim como existem pessoas que, ao findar de falar com elas, eu estou triste, eu estou acabado, porque a pessoa me coloca para baixo. Então eu nunca devo esquecer dessa postura, é uma postura. Olha, eu estou com esse problema, mas eu entrego a Deus e confio que Ele trará a solução. É uma postura, é uma consciência, é um despertamento. Por isso que a gente iniciou esse estudo dizendo o seguinte, desperta tu que dormes, porque tem gente que está adormecido, porque está usando palavras que não contêm aquilo que é importante para que a gente tenha uma vida de oração, uma vida de devoção ao Senhor. Cânticos espirituais. A gente canta, o cântico espiritual tem uma característica, você não sabe exatamente o que está cantando, mas você sente que está adorando a Deus. Não é? Aqueles que têm a prática de falarem em línguas. Falar em línguas é um dom extremamente individual, é para o teu lugar secreto. Muita gente confunde, acha que falar em línguas é algo para fazer publicamente. Não! Fecha a porta do teu quarto, entra no teu lugar secreto lá, e aí você vai passar um tempo ali, ou em silêncio, ou você vai estar falando em línguas. Você está com isso emitindo cânticos espirituais. É uma experiência poderosa e secreta. Tem coisas que eu faço publicamente, tem coisas que eu faço em secreto. Eu tenho que entender que existem dimensões públicas e existem dimensões tremendamente privadas, secretas, discretas. Tem coisas que ninguém precisa ficar sabendo como eu faço. Existem outras coisas que é importante eu colocar para fora. Então a experiência aí é tanto para fora quanto para dentro. Eu converso com as pessoas, falando de uma maneira, e eu converso comigo mesmo, com as minhas próprias emoções, de uma maneira, não é? Aí já não é publicamente, mas eu converso à maneira de Deus, de uma maneira espiritual. Dando graças constantemente a Deus, Pai, por todas as coisas. Isso é um segredo de quem conhece a palavra de Deus. A gratidão. Opa, vou agradecer. Vou agradecer por isso, vou agradecer por aquilo, conforme a vida, não é? Como se a vida fosse jogando bolas,
de tênis, não é? Conforme a vida for jogando as bolas, eu rebato agradecendo. Obrigado, Senhor. Obrigado, Senhor. Muito obrigado, Senhor. Eu não estou entendendo, mas eu confio que há uma bênção de Deus disfarçada. Pumba! E eu vou respondendo à vida com gratidão. Dou graças a Deus. E aí o entendimento se abre. E o contrário também é verdade. Quando eu me fecho, quando o meu semblante descai, não é? Quando a raiva toma a minha vida, sabe o que acontece? Eu bloqueio. Você já notou que quando você fica nervoso, nervosa, você bloqueia? A gente não consegue falar, o coração começa a se agitar, a bater muito mais rápido do que o normal, e não nos ocorrem as palavras, a gente fica nervoso, a gente grita, a gente... Mas a gratidão não, a gratidão tem o efeito contrário. Quanto mais eu agradeço, melhor eu lido com a situação. E isso é uma coisa que a gente já sabe, mas que nem sempre a gente consegue fazer. Por isso eu digo que evangelho é disciplina, é treino. A gente tem que se tornar habilidoso em agradecer. Esse espaço ele é muito importante para repisar questões que prontamente ao final dessa transmissão eu vou colocar em prática. Surge a situação e eu já estou... acabei de ouvir sobre gratidão, eu já coloco em prática. E à medida que eu vou colocando em prática, eu já vou percebendo o efeito dessa prática na minha vida, vou gostando do resultado. Isso é igual fazer exercício físico. Você vai gostando da coisa, e à medida que você vai tomando gosto por aquilo, você vai ficando alegre também com o resultado, e o gosto e o prazer vão se misturando, e daqui a pouco você se torna hábil naquela prática. E é isso que nós esperamos que aconteça com a nossa vida espiritual. A terapia de Cristo preza por essa desenvoltura, esse desenvolvimento espiritual na vida do crente em Jesus. E o último verso, sujeitem-se uns aos outros por temor de Cristo. Existem pessoas que querem ter uma vida muito vertical com Deus, mas elas não querem se relacionar com ninguém. E eu sempre gosto de dar o exemplo da cruz de Jesus. A cruz tem uma haste vertical e uma haste horizontal. É preciso que eu tenha uma vida com Deus na vertical e é preciso que eu tenha uma vida com os meus irmãos na horizontal. Isso importa para Deus tanto quanto importa eu ter uma vida com Ele. Por quê? Eu escolho ser amado conforme eu quero ser amado. Se uma pessoa dá um tapa na minha cara e diz que foi por amor, eu posso muito bem retrucar e dizer assim, olha, eu não me sinto amado apanhando de ninguém. Um ato de violência não é capaz de demonstrar amor para mim, não é? Porque você é quem decide como quer ser amado. Deus não é diferente. Deus ele decidiu ser amado, sabe como? Na maneira como a gente ama o nosso irmão. Quando eu aprendo com você, eu estou aprendendo algo que Deus reservou para me ensinar através de alguém. Isso é muito importante. Nem tudo Deus ensina quando você fecha teus olhos e ora falando palavras para Deus. Existem coisas que Deus te ensina através de alguém. Sempre posso aprender com a Isilda, sempre posso aprender com a Marli, sempre posso aprender com a Xana, sempre posso aprender com a Lourdes, sempre posso aprender com todas as pessoas que Deus coloca no meu caminho. Quando eu compreendo isso, fica mais fácil. Então, a nossa vida de oração, conforme a gente vai aplicando os ensinos da palavra de Deus, essa vida se torna mais consistente. E nessa consistência, a gente vai vivendo experiências poderosas. Então, orar bem não é orar muitas vezes, muito tempo, muitos minutos, muitas horas. Orar bem é orar de acordo com a palavra de Deus, segundo o ensinamento que o Espírito Santo revela acerca do texto. E aí, dando vida ao texto, a gente tem uma oração que tem vida. E a gente emitindo uma oração que tem vida, a gente vive a vida de Deus. Pai querido, nós queremos orar, encerrando esse tempo na Tua presença
em que falamos sobre oração. Que o produto desse tempo passado aqui seja que a gente ame passar tempo contigo. Ó Pai, munidos da tua palavra, tenhamos nela as ferramentas que necessitamos para ter uma vida de oração que agrade a ti. Ó Pai, que cada um de nós possa ter experiências maravilhosas através da oração. É assim que nós te pedimos, Senhor, no nome de Jesus. Amém. E que a graça maravilhosa do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que o amor incomparável de Deus, o nosso eterno Pai, e que as doces consolações do Espírito Santo sejam com cada um de nós, para todos sempre. Amém. Muito obrigado por passar esse tempo comigo, não é? Com a gente, estamos juntos, Xana, Isilda, Marli. Deus abençoe muito Karina, Rafaela. Deus abençoe Márcia mais uma vez. Pastor Peterson, Lourdes, acho que já falei. Meu querido Zé Eduardo Amaral, meu vizinho aqui, que mora em Itaipuaçu. Vânia Guida, Deus abençoe muito. Sandra Regina, Deus abençoe todos vocês. Acho que é só. Orestinho também acho que teve por aí, mas já deve ter saído. Que Deus abençoe muito a vida de vocês. Daniel quer dar tchau aqui para vocês. Vem cá, Daniel. Você tem que tirar a chupeta, né, filho? Acordou cedo hoje, dormiu cedo. Tchau. Acordou animado. Tchau, tchau, tchau. Tá animadíssimo hoje. Bom, eu aguardo você logo mais, se for possível para você, domingo do Espírito Santo, às 20 horas. Que Deus dê muitas experiências gloriosas através da oração para cada um de nós. Precisamos orar muito e cada vez podemos orar melhor segundo a palavra do Senhor. Amo vocês. Beijão.